Realmente, onde há fumaça, há fogo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós retomamos a nossa série de respostas ao movimento Descortinando o Adventismo. E hoje a gente vai provar que onde há fumaça, há fogo. Dá uma olhadinha no pequeno trecho do vídeo a seguir. Realmente, onde há fumaça, há fogo. Tá? Ninguém chama a igreja, sei lá, a Igreja Batista, por exemplo, a Assembleia de Deus, de seita. Por que será? Por que será, pessoal? Só para você entender aí o contexto, né, da fala do grande líder e CEO do Descortinando o Adventismo, seguidor do profeta Vinícius Iracete, só para você entender o contexto que ele está dizendo é o seguinte, que você precisa prestar atenção com essas coisas aí dos adventistas, porque não é à toa que eles são chamados de seita. Você já viu, por exemplo, alguém chamar a igreja batista ou assembleia de seita? Não, porque é o seguinte, cara, onde há fumaça, há fogo, ou seja, se tem pessoas falando que o adventismo é seita, isso aí é fumaça. É porque tem fogo, ou seja, o adventismo realmente é uma seita, realmente existe um embasamento para o que se está dizendo aí, e seita é uma coisa perigosa, herética, diabólica, sei lá o que, e você precisa tomar cuidado com o adventismo, tá? Só para você entender um pouco do que o pessoal aí anda dizendo por aí. Entretanto, o que acontece? Quando você pretende ter um ministério para desmascarar seitas, e em especial aí a seita adventista, e você quer começar a falar um pouquinho a respeito desse assunto, seria importante, né, você fazer uma pesquisa básica a respeito do tema, para você não dar munição para o lado contrário, te desmascarar em público, né? Porque isso que fica meio chato a situação, ainda mais diante do fato de que esse tipo de gente aí pretende estar recebendo revelações divinas através do profeta Vinícius Iracete, em resposta a jejuns de 5 dias e oração na madrugada às 3 da manhã, e esse papo místico para todo lado, e no fim das contas, se você está recebendo revelações divinas, e daqui a pouco você vem e fala uma coisa que é absolutamente falso e nitidamente falso, aí fica um pouco difícil, né? Não só você perde a autoridade, mas o seu Deus também, né? Será que ele não está te instruindo corretamente na hora de responder o jejum e a oração da madrugada? E aí o que acontece? Como eu já expliquei para vocês, eu gosto de estudar essa questão aí de sectarismo, né? Há alguns anos já eu faço isso. Inclusive eu estou produzindo aqui no canal uma série a respeito desta questão e a gente vai voltar a trabalhar algumas coisas extremamente importantes a respeito da identidade sectária e o adventismo do sétimo dia, tá bom? Seja como for, como eu estudo esse assunto, a gente sabe como que ele funciona e a gente tem total facilidade de demonstrar que as informações passadas pelo Descortinando o Adventismo são mentirosas. Aí se é mentira, vem do pai da mentira, aí vem do diabo, né? E para demonstrar a questão de forma muito simples e muito fácil, inclusive, eu convido vocês a passear um pouquinho por alguns poucos sites da internet. Vem comigo. O primeiro site que eu gostaria de mostrar para vocês é esse aí, Veritatis Splendor, os links vão ficar todos na descrição do vídeo, que é um site de apologética católica, a maior religião cristã do mundo, né, contando com 1 bilhão e 200 milhões de membros, mais ou menos, ok? Então é uma religião gigantesca, né, inclusive até pelo seu próprio tamanho já não pode ser chamada de seita, você pode ter as reservas que você quiser em relação
relação ao catolicismo, mas geralmente seita é uma coisa um pouquinho menor, tá? Você não consegue ser um movimento tão gigantesco quanto o catolicismo e ser uma seita. Inclusive existem seitas dentro do catolicismo, um exemplo bem clássico, por exemplo, é a Opus Dei. E provavelmente assim as ordens de uma forma geral, né, jesuíta, franciscano, dominicano, aí já podem se quadrar um pouquinho mais em seitas católicas, né? Mas o catolicismo romano, de uma forma geral, não pode ser denominado como seita. A não ser que você criar um conceito de seita fantasioso, completamente anticientífico, aí você inventa o que você quiser, né? Mas aí, tipo, a gente já percebe o grau de seriedade de quem denomina o catolicismo como seita, né? Um negócio bem ruim. Mas olha que interessante, nesse site aí, né, de apologética católica, tem esse artigo que pergunta, né, os batistas são discípulos de São João Batista? É uma pergunta que aí o apologeta católico vai responder. E ele diz assim, olha, os batistas constituem uma das seitas protestantes hoje em dia mais ativas. Aí ele fala aqui, né? Haja vista a diferença entre igreja e seita no artigo Quem são os assim chamados protestantes, ok? Beleza. Então, olha só. O nosso amigo aí, CEO do Descortinando o Adventismo, né? Ele diz assim, olha, não, mas ninguém chama Igreja Batista de seita. Você vai na internet, coloca lá, Batista Seita, pronto. Você já encontra, você não precisa nem fazer jejum de 5 dias, receber revelações do profeta Vinícius Iracete, é só saber escrever e procurar no Google, né? Inclusive, vamos dar um Ctrl F aqui e colocar a palavra seita. Olha aí, a palavra seita acontece no artigo praticamente aí o tempo inteiro, fala da seita dos menonitas, das seitas protestantes, e aí hoje em dia contam-se cerca de 20 seitas batistas, né? Que são aí algumas calvinistas, outras congregacionalistas, primitivas, livre pensamento, 6 princípios, não sei o que, tankers, cambipelitas e não sei das quantas e tá tudo aí, né? Então é isso, como que a Igreja Batista não é chamada de seita? Então vamos lá, vamos retornar. Se é chamada de seita, então tem fumaça, então também tem fogo. Então a Igreja Batista acabou de se tornar uma seita por esse tipo de análise por aí. Vamos pro próximo artigo, inclusive é esse artigo que ele tinha indicado lá. Quem são os assim chamados protestantes? Aí tem todas as questões do artigo aí, e não sei das quantas e tal, e aí ele diz assim, ó, a tais grupos dissidentes se atribui a denominação de seitas. Existem centenas destas e não sei o que. Aí ele diz assim, as mais famosas são a dos batistas, metodistas, presbiterianos, adventistas, testemunha de Jeová e pentecostais. Praticamente não sobra ninguém que não seja católico no rol das seitas, né? Nesse tipo de site. Então olha aí, ó, batista chamado de seita, presbiterianos chamados de seita, ó, os adventistas no meio aí também, testemunha de Jeová e pentecostais. Aliás, o Descortinando o Adventismo é um movimento meio pentecostal, meio neopentecostal, né? Olha aí, ó, são denominados também como seitas, ó, e lembrem, onde há fumaça, ou seja, onde há acusação que é seita, há fogo, realmente é seita, tá bom? Beleza, vamos passar para o próximo site aí. Então você está aí no site abiblia.org e tá lá, quantas seitas evangélicas existem no Brasil? Eu não vou ler o artigo todo, vai ficar na descrição para quem quiser ler. E aí aqui ele coloca uma coisa bem interessante. No Brasil, ao invés, as seitas cujos nomes aparecem como Igreja Universal do Reino, Renascer em Cristo ou Assembleia de Deus, se multiplicam de maneira capilar nos estratos menos favorecidos da população como fenômeno local. Aí você vê o site católico chamando a Igreja Assembleia de Deus de seita. Como é que ninguém chama a Igreja Assembleia ou Batista de seita? É só digitar no Google, ó, seita Assembleia de Deus, você já vai encontrar, tá? Vamos para o próximo site. A fé explicada
.wordpress.com, aí ele fala aqui, ó, as 8 principais seitas derivadas das igrejas protestantes. Aí coloca lá os Quakers, aí dá um panoramazinho, os Mormons, opa, o Exército da Salvação, legal, interessante, a Ciência Cristã, interessante também. Os adventistas não poderiam faltar da lista das seitas, né? Os Testemunhas de Jeová também nunca faltam dessas listas. Os Amigos do Homem, confesso que é uma seita que eu não conheço. Que mais? Os pentecostais, olha aí, ó. Pessoal, pentecostal é seita, né? E que mais? Aqui no meio disso tudo, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, pentecostais independentes, né, esse pessoal não denominacional, essa coisa toda tá aí, ó, mais um site chamando Assembleia de Deus Pentecostal de seita, beleza, pessoal? Então é isso, agora vamos trabalhar assim brevemente algumas questões. Você tem todo o direito de criticar a fé adventista, inclusive de considerar o adventismo como seita. Acho que existem várias questões interessantes aí dentro do universo sectário e do que realmente constitui uma seita que a gente pode discutir seriamente se aplica ou não ao adventismo do sétimo dia. Mas quando você tenta fazer isso, com esse tipo de argumento assim, onde a fumaça há fogo, todo mundo diz que adventismo é seita, então se está dito é. E quem que chama? Ninguém chama Batista, Assembleia de Deus de seita. E você não vai corroborar o que você diz pelas evidências e pelos fatos, de maneira que vai ficar muito fácil para qualquer pessoa entrar no Google e te desmascarar assim, tipo em 5 minutos. Aí você percebe o nível, aliás, o baixo nível, a absoluta falta de seriedade com que trabalhos desse tipo são conduzidos. E são essas pessoas que pretendem autoridade profética de Vinícius Iracete, revelações divinas nas madrugadas em resposta a jejuns e orações, e onde se mostra que o adventismo é uma seita e todas as suas doutrinas são erradas. Aí, inclusive, num dos últimos vídeos desse pessoal aí, ele até reagiu, né? Não, foi dito aí que eu falei que todas as doutrinas são erradas, mas não, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que as doutrinas distintivas, não as doutrinas assim que estão corretas e que eles compartilham com os demais cristãos, né? Ou seja, são pessoas absolutamente irresponsáveis naquilo que falam, né? Eles vão lá e escrevem num livro. E Deus me mostrou que todas as doutrinas da igreja estavam erradas. Aí quando você vai confrontar, não foi isso que eu quis dizer. Eu escrevi isso no livro, eu falei isso no vídeo, mas não é bem isso. Então, Deus não me mostrou que todas as doutrinas estão erradas, Ele me mostrou que algumas doutrinas estão erradas. Ou seja, é com esse tipo de gente que você está lidando, né? Com gente cheia de misticismo, de revelação profética, sonhar com água suja, com grilo, com cachorro, com cobra, quer dizer inveja e mal olhado, e você não pode ter na sua casa espelho ou sal grosso, e etc, que quer ficar papagaiando por aí que adventismo é seita porque onde há fumaça há fogo. E aí no final das contas você vai ver o cara pertence a um movimento pentecostal neopentecostal que também é chamado de seita em zilhões de sites. Poderia mostrar 1 milhão de sites para você aqui, no mínimo chamando pentecostal de seita, né? E aí, nessa hora, o Descortinando o Adventismo é seita ou não é? E aí, onde há fumaça, há fogo?